Exercício físico pode prejudicar a sua saúde? É isso que a gente vai falar agora. Fica comigo. Meu nome é Francisco Costa, sou terapeuta emocional, sou mentor em saúde, pós-graduando em saúde e longevidade saudável. E nós vamos falar sobre esse tema hoje, que em algumas situações o exercício físico para você pode estar prejudicando a sua saúde. Mas vamos deixar claro aqui, o exercício é para quase todo mundo. Todo mundo precisa fazer exercício físico, mas existem certas situações que a gente vai comentar aqui. Eu fiz uma colinha aqui. Uma delas é a mais conhecida, é o chamado overtraining. O que é um overtraining? O overtraining é quando você vai fazer um exercício físico e abusa, vai além do seu corpo. Você passa mal, você fica ruim, pode ser que você tenha vômito, ou seja, você passou do ponto, seja numa corrida, numa atividade, ficou 2, 3 horas fazendo um determinado exercício físico sem estar com o corpo devidamente preparado, você pode ter o tal do overtraining, isso é conhecido. Então aí, ao invés de você ter um ganho de saúde, você está perdendo saúde, você está prejudicando o seu corpo. Então esse é o overtraining. Uma coisa que muita gente não sabe, existem grupos musculares, peito, costas, né? Pernas, são grupos musculares, são vários grupos envolvidos. Por isso que quando você vai entrar numa academia ou fazer algum tipo de treinamento com personal, ele vai te fazer algumas perguntas e ele vai prescrever, esse é o termo, prescrever um treino. É igual um médico que prescreve um medicamento, ele vai te prescrever um treino. Pode ser um treino AB, pode ser um treino ABC, pode ser um treino ABCD, enfim. O que é isso? Não vamos nos aprofundar, mas um treino A você vai trabalhar alguns músculos, o treino B, outros músculos e assim sucessivamente. Então isso vai depender dos dias que você frequenta a academia, uma série de fatores. Então, por exemplo, hoje eu vou fazer o treino A, eu pego a minha relação que ele me prescreveu e é exercício de peito. Então, eu vou fazer exercícios para desenvolver o peito. São músculos bem grandes aqui. Se no dia seguinte eu for fazer de novo exercícios de peito sem atender a prescrição dele, eu posso correr o risco de me machucar. E ao se machucar, você está fazendo o quê? Você está prejudicando seu corpo, pelo menos esses músculos aqui envolvidos. Então precisa é necessário que haja uma prescrição adequada dos músculos e você precisa saber quais são os exercícios e quais os músculos trabalhados. Então eu vou ali de uma maneira aleatória, na segunda-feira, um exemplo, eu vou fazer um crucifixo, pego 2 pesos aqui e vou fazer esse exercício para o peito, tá? E no dia seguinte, com peso ou em equipamento, né? Aí no dia seguinte, eu não conheço, não estou seguindo nenhuma prescrição, eu vou fazer um supino reto, supino inclinado, não importa. É um outro exercício, mas é o mesmo músculo. O músculo, ele precisa de um tempo para se recuperar, porque quando nós levamos esse músculo à exaustão, esse é o objetivo do exercício, levar o músculo à exaustão, você machuca de uma maneira controlada esse músculo. E esse músculo ele precisa ser reparado, e ao ser reparado ele vai produzir substâncias, ao ser reparado ele vai desenvolver as chamadas miocinas, que são anti-inflamatórias, curativas, regenerativas. E o músculo vai aumentar, ele vai trazer mais força, mas ele precisa de um descanso. Esse descanso é à noite. Você fez um exercício agora, ele já está repercutindo no seu corpo, mas o boom, o máximo do exercício é à noite. Meia-noite, 1, 2, 3 horas da manhã, estão acontecendo processos com esses músculos envolvidos. Você está acordado nesse horário?
Basicamente, metade do exercício você já perdeu aí. Então, é necessário um repouso, um descanso. Às vezes de 2 dias, 3 dias, de um dia. Então, assim, vai fazer mal para o seu corpo se você treinar o mesmo músculo de um dia para o outro. Existem profissionais e técnicas, enfim, que você poderia trabalhar, mas isso ó, não é para a maioria das pessoas, é algo muito específico, então é importante a gente saber isso. Não se trabalha os mesmos músculos de um dia para o outro, tá? Às vezes 2, 3 dias de espaçamento. Aqui, seguindo a minha ordem aqui, uma lesão. Você caiu de bicicleta, machucou o ombro, está dolorido. Se você for fazer um exercício de ombro, pode ser aqui, pode ser esse exercício aqui, pode ser aqui. Enfim, esses exercícios podem machucar mais ainda o ombro que já está machucado. Você foi levantar um bujão de gás, um galão de água, outra pessoa caiu na escada, enfim. É importante fazer exercícios com esse músculo. Ah, mas você está falando que é para fazer e agora fala para não fazer. Vamos lá. Numa escala de 0 a 10, onde 0 não está doendo nada, esse ombro. E 10 é uma dor terrível que você não está aguentando, você está pedindo para tomar uma injeção, um remédio aí, porque está doendo muito. Então, de 0 a 10. Você vai fazer um exercício para o ombro, por exemplo, esse aqui, elevação lateral. Tá? Frontal, perdão, elevação frontal. Elevação lateral é esse aqui, né? Você pegou 2 quilos. Tá doendo um pouquinho. Quanto? 1, 2, vai, 2, tá. E essa dorzinha 1, 2, tá fazendo benefícios, tá trazendo benefícios para você, tá curando o seu ombro. Você está fazendo, fez uma série, fez a segunda série, você vai fazer a terceira série, e exercício de musculação é repetição, né? Chega na terceira série, tá começando a doer 3, 4, parou. Não vai fazer mais o exercício. Ou diminui o peso, tá? Então, uma dorzinha está trazendo benefício, está trazendo saúde. Passou de 3, 4, já está prejudicando o músculo, é melhor não fazer. Ah, mas eu vou fazer um exercício, eu pego 2 quilos, já doeu. Você precisa fazer exercício, então pega 1 quilo de cada lado, 1 quilo. 1 quilo deu, tá doendo? Tá doendo um pouquinho só. Esse pouquinho vai te ajudar. Vai fazendo a sua série, a sua sequência e tal. Vou pegar 1 quilo. 1 quilo já doeu. Você precisa fazer exercício com esse ombro. Mas, 1 quilo já não deu. Faça sem peso. Sem peso dá. Então, vai fazer sem peso. Vai fazer sem peso. Olha, eu fiz um movimento, já doeu. Nota 3, sem peso. Você precisa fazer exercício com esse ombro machucado. Segura. Baixa. Segura. Baixa. Isso chama exercício isométrico. Aquele que você faz e para. O instrutor vai te orientar. Se nem assim a dor não baixou e ela continua nota 3, 4, então esquece. Vai tomar um anti-inflamatório, põe uma bolsa de gelo, faça uma alimentação de baixo carboidrato para desinflamar logo isso daí. Então, você vai ter que usar outra técnica. Então, quando você está com lesão, essa dica aí, tem que fazer exercício, mas com uma pequena dor. Cirurgia, né, gente? É um outro caso também. Você fez uma cirurgia, eu vou fazer exercício com o braço. Não, mas você está fazendo força aqui com o abdômen, né? Você fez uma cirurgia nessa região aí. Vou fazer força com o pé e tal, mas você está contraindo os músculos e tal. Agora, eu fiz uma cirurgia aqui, né? Um corte aqui, fez uma cirurgia, tomou ponto, enfim. Para fazer exercício com o pé, você pode fazer exercício para a perna. Esse exercício que você está fazendo com a perna está produzindo miocina.
90% dos médicos não sabem o que é isso. 90%, se não for mais, dos educadores físicos não sabem o que é miocina. Não é miosina com S, miocina com C. Eles não conhecem. Substâncias que em algum outro momento eu vou explicar para vocês. Esse movimento que você está fazendo com o pé, vocês não estão vendo aí, né? Ele está produzindo substância que vai ajudar a curar o braço. Porque essa substância é produzida pelo músculo, mas cai na corrente sanguínea, circula pelo corpo todo, vai te ajudar a curar o braço, a tireoide, onde tiver problema, essa substância vai atuar. Mas, então, em situações de cirurgias, então a gente tem que ver exatamente, pode estar prejudicando. Ah, mas está cicatrizado, eu estou olhando aqui. Siga a orientação do seu médico, do seu profissional. Sabe, bolo, pão, que você olha assim, ele está assadinho por fora, você pega o palitinho, enfia lá e tira assim, está cru por dentro? Às vezes é isso. Faz um mês que eu fiz uma cirurgia aqui no peito, no coração, não sei, uma cirurgia, mas está cicatrizado, não tem pus, está sequinho e tal. Siga as orientações. Musculação, gente, é para o resto da vida. Porque você vai correr o risco de ir para uma academia, fazer força, estourar pontos por dentro, ter que entrar para o hospital, aí vai ter que abrir de novo aqui. Para que isso? Tomar anestesia de novo? Siga as orientações. Quando recomeçar, recomece prestando muita atenção. Vai devagar, não vai querer pegar o mesmo peso que você pegava. Vai devagarzinho e em pouco tempo você já está retornando, mas siga as orientações do médico, do profissional e segura o facho aí. As pessoas que fazem academia, elas fazem com gosto, sabe dos seus benefícios, mas você vai estar prejudicando a sua saúde se não seguir as orientações dos profissionais. Seguindo a minha colinha aqui, algumas condições especiais, né, gente? Uma pessoa tem uma hipertensão, por exemplo, 18/12. Quando você está fazendo exercício físico, a pressão sobe um pouquinho. Então, essas pessoas precisam estar com a pressão mais ou menos ali controlada, com remédio, porque a pressão sobe um pouquinho. Então, e se você quer curar a pressão alta, não tem outro método, tá, gente? Tem que fazer exercícios de alta intensidade, que vão começar e vão chegando a alta intensidade com o passar do tempo, com a experiência, enfim, não tem outro jeito. Não, ninguém se cura de hipertensão tomando remédio. Precisa tomar o remédio, mas não vai curar, você sabe disso. Então, a única maneira é, entre outras coisas, fazer exercício físico, mas condições especiais, você tem que observar certos aspectos. Você tem uma isquemia, um problema cardíaco, você não vai fazer exercício de alta intensidade, pelo menos no primeiro momento. Siga as orientações do seu cardiologista, dependendo, você tem um stent, você é safenado, você precisa ver o que você tem. Então, dependendo do exercício, você vai fazer e pode ser gradativo. A única maneira de curar esse problema cardíaco é através do exercício físico, mas você vai fazer de acordo com as orientações do seu profissional, do seu médico. Não é para não fazer. Aqueles médicos cardiologistas que dizem que você não precisa fazer exercício porque você tem um problema cardíaco, estão equivocados. A ciência não diz isso. A medicina mais moderna não diz isso, tá? Então tem que fazer exercício, mas que exercício vai fazer? Sem peso, por exemplo. Aqui, ó. Não estou fazendo peso nenhum, tá? Não fazendo peso nenhum, tá? E esse movimento, dependendo da pessoa, está fazendo muito pela saúde dele. Então, siga as orientações do seu profissional, e se ele vier com uma história que você não pode fazer exercício nenhum, é porque ele está desatualizado, procure outro profissional, converse com ele, enfim. Então, essas condições especiais. Uma gestante, a gestante ela pode fazer atividade física, mas tem atividades físicas específicas. Você não vai pedir para uma gestante fazer um agachamento com 200 quilos, né? Então, a gestante ela vai estar com processo. Crianças muito pequenas, gente, não tem que pegar peso.
Tem que fazer exercício, brincando, correndo, jogando, praticando algum esporte, com supervisão de profissionais, tá tudo certo, mas não vai querer ir para uma academia, nem pode. Eu não saberia dizer agora a idade mínima, mas uma criança, você querer pegar peso e mexer com máquinas que você tem que. E aquelas máquinas podem ser agressivas, uma criança pode se machucar. Tem academia que não permite nem entrar criança, né? Em academias de peso, de ginástica, de musculação, que a gente está aqui focando na musculação, então é importante. Ela pode fazer uma natação, ela pode fazer outros esportes, mas ela não tem necessidade de fazer grandes esforços musculares, porque o corpo ainda está em construção, ela vai chegar o momento certo dela. Tá bom, gente? Eu citei alguns exemplos. É importante a gente seguir sempre a orientação dos instrutores, da academia, do personal. Sempre é importante começar a trabalhar com os músculos grandes. Os músculos grandes, eles produzem mais miocina. Então, por que eu vou começar um exercício fadigando um músculo pequeno, que é o bíceps e o tríceps, e na hora de fazer o filé mignon, que são os músculos grandes do peito, que produz mais miocina, eu já estou com o braço cansado e não consigo e paro na metade porque não aguento, porque já fadiguei o braço. Vamos ser inteligente, né, gente? A não ser que seja um treinamento muito específico, tal, diferentão, mas normalmente eu vou trabalhar músculos grandes primeiro. Peito primeiro, costas, são músculos grandes, né? Os glúteos são músculos grandes, os músculos da coxa, o quadríceps da frente, o isquiotibiais, que nome danado, de parte de trás, ali dos glúteos, depois que vem os músculos menores, tá, gente? Aqui é o trapézio, é um músculo grande, né? Trapézio aqui, esqueci o nome desse aqui. Os músculos dos ombros, bíceps e tríceps, panturrilha são músculos menores, né? Então, vamos trabalhar primeiro os músculos maiores, depois os músculos menores, para aproveitar tudo que a musculação pode trazer. Aí uma pessoa muito velhinha, ela não pode fazer exercício, né? Vai que ela cai, se machuca, quebra. Gente, é essa pessoa que mais precisa de exercício. É mais que precisa. Vai começar muito leve, muito devagarzinho, é quase que uma fisioterapia. Isso vai aumentando o peso, vai dar 5 passinhos, está cansado, para. Respira, descansa, dá mais 5 passos. É a única maneira de você rejuvenescer, de você eliminar a doença, fazendo atividade física dentro das condições de cada um. Obrigado a todos.